Olá pessoal, conforme orientação da coordenação acadêmica, todas as nossas atividades presenciais estão suspensas, então faremos nossas aulas nesse canal, ok? Estamos na nossa quinta semana, o nosso encontro é a unidade 2.2 do AVA, que fala sobre renderização, mas nós vamos fazer renderização somente no final dessa videoaula ou da próxima, assim que nós terminarmos todas as atividades e executar todos os desenhos, ok? Nós vamos aprender novas ferramentas e utilizar novos planos de trabalho. Eu vou criar peças utilizando caminhos diferentes. Então eu vou passar os exemplos para vocês, vou desenhar a peça de duas maneiras diferentes e vamos executar planos de trabalho para poder concluir essas peças. Então, para vocês fixarem bem a aula, vocês abrem o programa de vocês aí e pausem o vídeo para executar os exemplos. Então, eu abri o meu programa nessa porca. Essa porca aqui nós desenhamos essa porca na aula passada e colocamos na rosca interna. E eu falei com vocês que essa rosca, o programa é que insere a rosca na porca. Mas que existe uma outra maneira, que é como se nós estivéssemos utilizando uma ferramenta para cortar o aço, como se fosse um torno executando uma rosca em uma peça. Então esse vai ser o exemplo que nós vamos fazer hoje, além de ferramentas novas. Na nossa primeira peça, vou pegar aqui um arquivo que eu já abri, esse arquivo, executei esse retângulo aqui. Vocês já sabem executar peças do sketch, de vocês, que no meu caso, como está em português, esboço, a ferramenta da barra de desenho, da barra de criação, que é o retângulo que eu executei. Assim que eu executei, eu finalizei o desenho. Então agora eu só vou fazer a extrusão desse desenho. Deixei aqui com 10 milímetros, executei e finalizei. Então a peça está dessa maneira. Eu só fiz a modelagem dela. Vamos aprender a usar uma ferramenta diferente para a gente poder mudar o perfil dessa peça. E essa ferramenta está na barra de modificação, que é essa aqui, que fala sobre inclinação. Eu vou inclinar um lado dessa peça, ou uma face dessa peça, baseado na aresta dela. Então, assim que eu cliquei, abriu uma caixa de diálogo. Eu vou selecionar a aresta ou a face para eu fazer a inclinação. Nesse caso, eu vou selecionar essa aresta aqui. Eu selecionei a aresta, ele indicou para onde vai fazer a inclinação e agora ele pede, aqui, vocês estão vendo aqui, ele pede para eu selecionar uma face. Então, eu vou selecionar essa face aqui. Assim que eu selecionei, a peça ela mudou de forma e apareceu, ela já mudou de forma, na realidade ela já mudou de forma, mas ela não está concluída. Eu posso concluir essa peça manualmente, vou diminuir aqui, manualmente, ou, deixa eu clicar, para ver lá. Eu cliquei manualmente, eu mudo o ângulo de inclinação dessa peça, ou simplesmente eu coloco o grau que eu quiser. Nesse caso aqui eu vou colocar 30 graus. 30 graus, ela alterou daquela forma, eu estou satisfeito com a minha mudança, então eu vou dar OK. Assim que eu der OK, a caixa de diálogo que existia no canto esquerdo sumiu e a minha peça finalizou. Então eu concluí essa peça dessa maneira. Agora imagine o seguinte, eu preciso fazer um rasgo nessa face inclinada. E para que ele seja paralelo a esta face,
eu vou criar, né? Eu vou desenhar um retângulo nessa extremidade e vou mostrar para vocês que se eu não criar um plano, eu não consigo executar essa peça corretamente. Vamos lá? Eu vou selecionar uma face, né? Todo o esboço, depois de modelado, eu preciso selecionar a face que eu vou desenhar. Então, eu selecionei essa face, vou em esboço e vou desenhar no retângulo. Ela ficou na posição para desenhar um retângulo, eu desenhei ela. Não estou colocando medida nenhuma, só estou fazendo o símbolo, né? Ou melhor, a figura geométrica e mostrar para vocês. Desenhei meu retângulo, finalizo o meu esboço e a peça fica nessa posição. Agora eu vou fazer o canal dessa peça, né? Eu vou fazer a extrusão dela para saber até onde é que esse canal vai atingir. Então eu vou em modelagem 3D, vou à ferramenta de extrusão e automaticamente o retângulo que eu fiz, ele já foi selecionado, só que ele está perpendicular à face que eu criei esse retângulo. Então, só de ver essa situação, de ver o desenho, como que ele vai sair, eu sei que ele não seguirá a inclinação desejada. Eu vou só executar, que no caso eu tenho que inverter o corte, vou executar aqui e vou dar OK para vocês verem. Olha lá, ele entrou para dentro da peça perpendicularmente à face que eu desenhei aquele retângulo. Então, eu não consigo executar um canal paralelo a essa superfície se eu não criar um plano que se torne perpendicular à inclinação da peça. Pessoal, vamos aprender a criar planos perpendicular ao plano que você deseja desenhar. Se em algum momento aqui eu clicar em algum lugar errado, eu vou refazer o procedimento e desde o início, tá? Então, se eu errar, se eu clicar em um lugar errado, eu vou parar a aula, vou voltar no Ctrl Z, como a gente faz, e refazer para que vocês não tenham dúvida, tá ok? Então, nessa ferramenta, né, de criação de plano, tem várias opções de criação de plano. Nós vamos escolher essa com um ângulo plano ao redor de uma aresta. Então, eu vou escolher essa situação para criar um novo plano. Cliquei, vou selecionar a aresta que eu quero, tá? Só quero essa aresta, então eu clico nessa linha aqui. Você vai ver que quando eu cliquei, ele já me abriu a possibilidade de criação de ângulos. Se eu passar o mouse em volta dessa peça, ele vai mostrando onde eu posso criar planos em relação à aresta que eu acabei de clicar, né? Que eu vou só girar um pouco a peça, trazer um pouco para cá, mas só que eu quero criar em relação a essa face aqui, ó. Viram? A partir do momento que eu cliquei nessa face, o programa já me sugeriu a criação de um plano e já até me mostrou um ângulo para eu executar esse plano. Só que eu não quero um ângulo de 90 graus. Eu não sei o ângulo que eu quero, né? Na realidade, se eu tivesse medido aqui antes, eu saberia. Então, eu vou cancelar. Vamos medir, vamos aprender até medir esse ângulo para poder executar o plano corretamente, tá? Então simplesmente eu vou cancelar o comando, cancelei, parei a criação de plano e vou primeiro medir essa peça para saber como que eu vou fazer isso. Então na aba não, né? Aqui no menu, o íbon de vocês, em Annotate, anotar de vocês em inglês, você clica aqui e nós vamos ter uma ferramenta, né, um ícone aqui que chama cota. No caso de vocês deve ser Dimension,
né? Você vai perceber ele aqui nessa barra de ferramentas de nós. Então, vou clicar aqui, abrir essa janela de diálogo. Eu vou estar cotando em milímetros mesmo, então vou dar OK. Vou clicar nessa inclinação e nessa linha aqui, ó. Ele me deu um ângulo de 60 graus. Então, eu poderia cancelar, já que eu medi, mas vou deixar selecionado aqui os 60 graus. Ele registrou, eu criei com isso uma restrição na geometria da minha peça e eu vou finalizar a cota. Então agora eu já sei qual que é o ângulo ali, para eu poder criar um plano perpendicular a essa inclinação. Então agora eu vou na aba de modelagem 3D, vamos na ferramenta de plano e na criação de um plano ao redor de uma aresta. Selecionei, né, aqui embaixo, todas as vezes que você clica, seleciona a ferramenta, aqui embaixo fala selecionar linha ou plano. Então no meu caso, eu vou selecionar a aresta, que é essa linha aqui, ó. Selecionei. Já abriu a possibilidade de criar um plano. O próximo ponto, eu vou selecionar essa face aqui, ó. Opa, virar um pouquinho. Vou selecionar essa face. Quando eu selecionar a face, já tenho o início da criação de um novo plano. Como eu falei para vocês, eu não quero um ângulo de 90, né? Então eu vou mudar aqui, ó. Olha lá, eu coloquei 30 graus. Olha, ele vai estar exatamente perpendicular à inclinação que eu fiz inicialmente. Então, já que vai me atender, eu finalizo o plano e acabamos de criar um plano na inclinação desejada, na inclinação que você quiser em relação ao seu desenho. Para saber se está tudo ok, se deu certinho a nossa peça, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho na face desse plano para fazer aquele rasgo paralelo à inclinação. Então vamos lá. Então vou selecionar aqui, eu seleciono a minha árvore de trabalho, eu seleciono aqui plano de trabalho, o work plane de vocês aqui, onde vocês têm em inglês. Vou clicar em esboço e vou fazer um retângulo. Tem que acontecer da mesma maneira que o meu vai acontecer aqui agora. Não preste atenção. Cliquei, ele selecionou a face do plano para eu poder desenhar. Então eu vou fazer um retângulo aqui. Vou fazer sem medida nenhuma mesmo, não estou preocupado com medida agora. Só quero realizar o desenho no plano. Então eu desenhei aquele plano e vou finalizar o meu esboço. Não quero desenhar mais nada, vou finalizar o meu esboço. Finalizei o desenho. Podem notar que está desenhado no plano que foi criado, nosso plano de trabalho número 1, tá? Finalizei e está tudo ok. Vamos executar o corte para saber se vai dar certo. Vou em modelagem 3D, a ferramenta de extrusão, ele já apareceu, o que ele vai executar aqui para mim. A princípio, parece que está tudo ok. Eu não quero acrescentar material em lugar nenhum, né? Eu não tenho nem definir a direção para onde eu vou fazer essa modelagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em corte, nessa barrinha nessa janela aqui, né, de diálogo. Eu cliquei em corte, ele automaticamente já mudou a direção para onde eu vou cortar. Se eu deixar finalizar o comando dessa maneira, ele não vai cortar tudo, porque a ferramenta parou no meio do caminho. Ou eu acrescento a medida nesse ponto, ou eu acrescento nessa barra, nessa caixa de diálogo. É só eu colocar aqui tudo lá. Ele vai atravessar a peça toda. Se eu tivesse a distância, eu digitaria a distância com facilidade. Eu fazendo isso, eu evito qualquer tipo de erro. Parece que está tudo ok. Eu vou clicar no ícone aqui. Vamos lá.
Cliquei. Olha lá, ele realmente criou um rasgo paralelo à inclinação que eu tinha desenhado. O que está aqui, esse outro furo, né, esse furo retangular aqui, é daquele comando anterior que eu mostrei para vocês que havia dado errado. Então, nossa peça ficou como desejado. Esse plano de trabalho, ele fica aqui dessa maneira, mas normalmente quando a gente termina o desenho, que dá um aspecto ruim na modelagem do material, o que eu faço? Eu clico com o botão direito no workplane de vocês, em visibilidade você clica. Então eu tiro a visibilidade dele e aparece, ou melhor, ele desaparece da tela, ficando só a peça. Tá ok? Então nós terminamos a peça dessa maneira. Bom, vocês viram como é que eu fiz essa peça. Agora eu vou abrir um novo arquivo e vou executar essa peça de maneira diferente. Só a modelagem inicial. Vocês vão ver como é que vai ser mais rápido. Então, abrir um novo arquivo. Vou começar um novo esboço. E agora eu vou começar com a ferramenta de retângulo, não. Vou começar com a ferramenta de linha. Então, vamos lá. Vou selecionar o plano. Vou trabalhar nesse plano aqui. E vou desenhar o perfil da minha peça. Olha, a peça inicial do desenho anterior, eu trabalhei sem medidas. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa aqui. Só que naquele desenho anterior, eu havia feito com ângulo de 30 graus. Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso selecionar o comprimento da linha, colocar aqui 30 milímetros, não dou Enter e aperto a tecla Tab. Quando eu aperto a tecla Tab, eu determinei, eu bloqueei a linha no comprimento de 30 milímetros e eu posso selecionar o ângulo dessa inclinação, que no caso agora eu vou digitar 120. Viram? 120 em relação à inclinação que eu estava desenhando. Vou concluir a peça agora. Clico aqui e clico aqui. Terminei a peça. Viram? Eu não vou necessitar de usar a ferramenta de modelagem duas vezes. Isso é só uma vez. Então, vou encerrar meu esboço. Ele veio nessa posição. Eu tenho duas medidas que têm restrições de dimensão e restrição geométrica. Mesmo assim, eu consigo modelar. Olha, vou à extrusão e modelo a peça da mesma maneira do exemplo anterior. Viu como é que é mais fácil? Então, não existe no Inventor uma fórmula, ou seja, uma fórmula específica, uma fórmula única, um caminho único para você desenhar. Você pode utilizar da maneira que você entende o desenho, desde que tenha a geometria, tenha a dimensão correta e a geometria perfeita. Porque se o software não reconhecer a geometria da peça, você não consegue concluir. Então, terminei aqui. Agora o que eu faço? Eu só vou, no caso, se eu fosse criar uma peça do mesmo jeito do anterior, eu iria criar novamente um plano e depois fazer um rasgo naquela parte inclinada dela. Mas eu não vou estender esse assunto mais. E se precisar de criar algum outro plano, a gente cria na nossa próxima peça. Porque eu vou ensinar para vocês agora a criação de arco, de linhas e arcos para ferramentas de modelagem. Então, esse assunto de plano, apesar de ter visto na sua criação de um plano, mas nessa criação de plano abre a possibilidade
de criação de vários planos. Ou eu crio plano paralelo às faces do desenho, perpendicularmente a essas faces ou arestas, e com inclinação que você desejar para executar a sua peça. Então tem várias maneiras de criar plano. Essa foi só uma das possibilidades que nós criamos. Então vamos parar aqui, vou abrir um novo arquivo e começar uma nova peça. Pessoal, estou com um arquivo novo, vou clicar na ferramenta de linha, tá? Só vou desenhar uma linha. Deixa eu ver aqui. Desculpa, peraí. Deixa eu voltar um minuto aqui. Eu quero clicar em esboço. Eu já estava nesse plano aqui de plano frontal, né? Do desenho. Mas não tem problema não. Então, já que eu estou no plano frontal, eu posso começar a fazer o desenho, porque o arquivo já estava aberto. Então, deixa eu fazer a linha. Fiz uma linha perpendicular aqui, uma medida qualquer, e terminei. No Inventor nós temos 3 maneiras de fazer raio. Vamos criar todos os 3 exemplos para vocês verem. Primeiro exemplo, 3 pontos. Criação de raio através de 3 pontos. Eu vou clicar aqui, vou clicar no final da linha e vou mexer o mouse. Quando eu faço isso, eu posso criar raio para um lado e raio para o outro lado. Então eu cliquei em 2 pontos, na hora que eu clicar será o meu terceiro ponto. Por isso que ele fala construção de raio de 3 pontos. É bem simples. Se eu clicar, eu posso clicar, né, ou digitar o valor. Vou clicar aqui por enquanto. Cliquei. Ok, já está feito o raio. E eu vou selecionar uma nova ferramenta. A outra opção é arco tangente. Primeiro eu tenho que selecionar a tangente. Assim que eu selecionar a tangente, na parte inferior e superior, ele vai selecionar onde eu vou começar o arco. Tá vendo? Quando eu cliquei, ele já abriu um arco. E tem 2 possibilidades para criação. Eu posso, da mesma maneira que eu crio linhas, eu posso determinar o comprimento do raio desse arco. Vou colocar aqui 5. Eu não dou Enter para concluir. Eu apenas aperto a tecla Tab. Eu travei o meu arco com 5 milímetros. Agora eu posso definir o ângulo que eu quiser para terminar a construção. Ou eu digito, ou eu, no visual eu clico. Mas normalmente a gente não faz desenho visualmente. Nós sempre trabalhamos com coordenada. Nós trabalhamos no eixo XY, apesar que agora eu estou nesse eixo negativo aqui. Né? Se eu descer para esse ponto aqui, eu digitando, né, valores, eu estou em posição diferente. Vou só clicar, cliquei, ele executou o raio, tanto é que ficou um raio muito estranho, mas eu já havia determinado a dimensão do raio, só não havia determinado o ângulo de execução do raio. Para ver se eu também posso digitar. A última maneira é com um ponto central. Eu tenho mais costume de trabalhar com essa função. Então, eu determino o meio aqui, ó. Cliquei no meio dessa aqui, ó. Agora, se eu clicar aqui, que são, no caso, 2 pontos, eu tenho um ponto central, ó, cliquei, ele vai começar a criar o meu raio. Por quê? Eu já defini o ponto final dele, agora é só determinar o ângulo. Então, vou colocar aqui 90 graus. Como apareceu 90 ali, vamos colocar um exemplo diferente, vou colocar aqui 70. Ele executou um raio para mim a 70 graus. Essas são as maneiras de você criar arcos, tá? Para execução de peça e para a gente trabalhar com as novas ferramentas. Normalmente os raios
eles também servem como caminho para a derivação, para a revolução e para, no caso de vocês que é a varredura, né? E para as transições que vocês podem fazer. Então, eu vou fazer agora um exemplo, vou desenhar uma peça nova, vou criar um arquivo novo novamente, para não entrar em atrito com esse desenho aqui. Vou criar um arquivo novo, desenhar uma peça nova e utilizar mais uma ferramenta nova, que é a ferramenta de espelhar, mas eu vou fazer um espelhamento no 3D. Vamos lá? Cria padrão milímetros, criei, abriu um novo arquivo para mim. Vamos começar a peça agora. Pelo visto, nós vamos deixar a renderização para a próxima aula, o nosso próximo encontro. Mas sem falta, eu vou mostrar o assunto, né, da unidade 2.3 e ainda vou fazer a renderização para vocês. Mas eu quero só terminar essa fase de ferramentas novas hoje. Então eu vou começar um esboço, fazendo a circunferência. No plano XY, eu vou desenhar todos os itens que eu fizer, arco, circunferência, tudo que eu fizer a partir desse momento. Eu ainda vou continuar trabalhando sem dimensão, só para agilizar a utilização das ferramentas. Então vocês vão fazer de acordo com o meu exemplo, mas se quiserem colocar medida, fica bem melhor para vocês não correrem o risco de errar, tudo bem? Então, vou fazer aqui uma circunferência, um diâmetro qualquer, vou fazer outra circunferência. Legal, estou trabalhando sem medida, né? Finalizei, vou fazer a extrusão dessa peça. Então eu vou clicar na face, agora é diferente porque eu posso clicar em dois lugares, ou eu clico no ponto central, ou no anel, ou seja, nesse disco, né, que foi executado aqui. Vou clicar exatamente nesse disco. Então, estou criando esse disco. Vou fazer uma espessura bem fina, que a ideia é fazer um flange. Ó, ficou um tamanho legal. Vou finalizar. Finalizei, né, um flange. Agora, eu vou criar um caminho, vou criar um caminho para eu fazer uma tubulação e chegar até esse flange. Nesse flange eu nem vou fazer furação nesse momento, porque vai demandar uma ferramenta de matriz, que é essa ferramenta aqui, ó, de padrão circular, mas vai demorar um pouquinho. Então é melhor eu executar somente o perfil do meu tubo em cima desse flange. Então eu vou selecionar a face, vou clicar em esboço, vou fazer mais duas circunferências, uma exatamente no tamanho dessa daqui, da interna. Tá, deixa eu só aproximar aqui. Pronto. Cliquei. E a outra um pouquinho maior, que no caso será a espessura do tubo. Prontinho. Não quero fazer mais circunferência, não quero desenhar mais, vou finalizar o comando. Finalizei. Agora, para que isso se torne um tubo, eu tenho que criar o caminho para fazer esse tubo. Então, várias opções. Vou fazer uma mais simples aqui para vocês verem. Só que para isso, eu tenho que trabalhar agora em um plano perpendicular a esse flange. Eu não posso trabalhar no plano paralelo ao que eu desenhei anteriormente. Então vamos lá na nossa árvore de trabalho, vou determinar, somente vou virar aqui para vocês enxergarem melhor, vou selecionar o plano que eu vou trabalhar, que é este daqui, ó. Pronto, esse aqui serve, porque ele vai passar exatamente no meio dela, tá vendo? Então eu vou desenhar neste plano, nesse exato momento, para eu fazer a linha. Vou clicar
na ferramenta de linha, ele posicionou, tá vendo? Ele posicionou a peça perpendicularmente ao meu flange. Agora eu posso fazer a linha. Vou fazer ela aqui, grande, um pouquinho, um valor maior, que eu sei que não vai entrar em atrito. Cliquei, né? Não sei nem a medida dela, não reparei direito aqui. Cliquei e finalizei. Agora eu vou criar um arco na extremidade dessa linha. Pode ser esse arco aqui mesmo, que é um ponto central, né? Eu cliquei, deixa eu mexer aqui o ponto, cliquei aqui e cliquei aqui, né? Eu determinei aleatoriamente um ponto central e o ponto final é a linha que eu acabei de fazer. Então, agora aqui, ó, eu vou colocar um ângulo de 90 graus. Isso vai dar certo, né? Deu certo. Posso finalizar o meu esboço. Vendo como que ficou? Ficou com esse aspecto aqui. Eu finalizei o esboço. Eu tenho o perfil do meu tubo. E agora eu vou fazer a parte final dessa tubulação. Vamos finalizar a nossa peça com a criação do tubo. Só girar mais um pouco essa peça para poder visualizar o perfil. O comando que eu vou usar vai ser esse comando aqui de varredura de vocês aí, na versão de vocês, se for em inglês vai estar sweep, ok? Então vamos lá, vou clicar em varredura, abriu essa caixa de diálogo, trazer ela para cá, abriu a caixa de diálogo, eu vou selecionar o perfil. O programa já me mostrou qual que é o perfil, lá. O perfil é esse aqui, ó. Aquele anel que eu desenhei em cima do meu flange. Depois eu seleciono o caminho que eu quero que ele percorra. Olha que legal. Vou selecionar o caminho aqui. Cliquei no caminho. Automaticamente a tubulação já apareceu. Se você estiver satisfeito com o que você acabou de criar, você dá OK. Aqui parece que está tudo normal. Deu OK. A minha tubulação já está prontinho. Ok? Agora, para finalizar essa tubulação, com a ferramenta que eu falei com vocês que eu ia utilizar, ela é bem rapidinho. Mas, na próxima aula, esse final dessa peça aqui, eu vou repetir para vocês. Vamos lá? Eu vou clicar, já que o desenho já foi modelado, está em 3D, eu vou selecionar a função de espelhamento. Tá vendo? Mirror de vocês aí. Cliquei. Para selecionar, só levar o mouse, eu seleciono por aqui, ou eu seleciono a árvore de trabalho. Olha, eu posso selecionar os dois aqui, mas aqui está muito fácil de selecionar, porque eu selecionei os dois. Quando eu selecionei, eu preciso de um plano para espelhamento, que está me pedindo aqui, ó. Eu clico aqui no plano e vou selecionar a face dele, ó. Selecionei a face dele. Olha o que ele vai fazer. Opa. Ele me mostrou o que vai acontecer e o caminho que ele vai percorrer para a execução do espelhamento. Se eu acho que está tudo ok, eu finalizo a peça dessa maneira. Viram? Olha que legal. Então, basta você fazer o espelhamento, selecionando tudo que você quer espelhar e concluir na barra de ferramenta. Então, nós terminamos a nossa peça por aqui. No próximo encontro, eu vou refazer isso e vou fazer a renderização dela. Combinado? Até a próxima.